Olá, queridos! Eu sou o pastor Claudomiro mais uma vez com você e quero hoje falar com você sobre algo muito importante. Quero falar sobre os vencedores. Quero falar sobre essa palavra. Quem são os verdadeiros vencedores, os conquistadores, as pessoas que conquistam? Porque nós olhamos para a Bíblia e vamos ver que os homens de Deus, pela fé, a Bíblia diz que eles conquistaram reinos, apagaram a força do fogo. Eles enfrentaram tantas questões difíceis, mas eles foram conquistadores, eles foram vencedores. Eles conquistaram no seu tempo, viveram as promessas de Deus. E eu quero falar nesse momento com você, quero conversar um tempo aqui com você. Quero pedir para você, não saia desse vídeo, veja esse vídeo até o final. E eu tenho certeza que Deus quer nos levar a uma vida de conquista. Você vai descobrir por que eu não conquisto, por que eu não consigo alcançar os meus objetivos. É uma palavra direta para o seu coração e eu tenho certeza que Deus vai falar de uma forma linda e poderosa. Olha que texto maravilhoso que está lá em Josué capítulo 14, do versículo 6 em diante. O povo da tribo de Judá foi falar com Josué em Gilgal. Calebe, filho de Jefoné, do povo de Quenezeu, disse a Josué: você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de você e de mim. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espionar a terra, e eu dei um relatório que sabia que era verdadeiro. Os homens que foram comigo espalharam medo no meio do povo, mas eu obedeci fielmente ao Senhor meu Deus. Naquele dia Moisés me fez a seguinte promessa: Calebe, você obedeceu fielmente ao Senhor meu Deus, por isso fique certo de que você e os seus filhos serão donos para sempre de toda a terra que pisares. E Calebe continuou: agora veja, faz 45 anos que o Senhor Deus disse essas coisas a Moisés. Isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto. E o Senhor me tem conservado com vida até hoje. Olhe para mim, estou com 85 anos e me sinto tão forte hoje como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tenho bastante de força para combater na guerra, para fazer o que preciso for. Agora me dê essa região montanhosa que o Senhor me prometeu quando os meus companheiros e eu demos o relatório. Naquele tempo dissemos a vocês que os gigantes anaquins estavam lá, morando em grandes cidades, cercadas de muralhas. Se o Senhor estiver comigo, então Josué abençoou a Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu a cidade de Hebrom para ser sua propriedade. Queridos, é um texto onde fala da saída do povo de Israel do Egito, debaixo da promessa de Deus de herdar a terra prometida. E todo mundo sabe que ali Moisés pediu para eles espiar aquela terra antes de entrar nela. E nós sabemos que aqueles 12 homens, 10 deram um relatório ruim e 2, Josué e Calebe, que são aqui os autores desse texto, que estão aqui dentro desse texto, deram um relatório bom. E aí a história diz que aqueles homens todos, por causa do relatório ruim, o povo não entrou na terra, ficou com medo, o medo paralisou eles, o medo segurou eles e eles não entraram na terra. E a Bíblia diz que Josué e Calebe chegam até aquela terra com aquela grande população, e ali eles vivem a promessa de Deus, ali eles conquistam. E eu quero falar um pouquinho principalmente sobre Calebe. Josué, nós sabemos que foi um grande líder após Moisés, levou o povo a conquistar, levou o povo a viver assim no seu tempo. Ele ganhou todas as suas batalhas, Josué. E nós vamos ver Calebe, quando chega naquela terra, depois de 5 anos praticamente naquela terra, ele começa a reivindicar aquelas promessas que Deus havia para ele. Então é sobre isso que eu quero falar com você. Os verdadeiros conquistadores, eles não dão ouvido à voz de incredulidade. Olha só, vamos voltar mais uma vez a ler o 8. Diz assim: os homens que foram comigo espalharam medo no meio do povo, mas eu obedeci fielmente ao Senhor.
se há um inimigo das nossas conquistas, esse inimigo é a incredulidade, a falta de fé. Muitos tentarão nos convencer que o caminho da fé não nos levará a nada. Isso não vai dar certo, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas Caleb, a Bíblia diz que ele escolheu obedecer ao Senhor. E a primeira característica dos verdadeiros conquistadores, eles não dão ouvido à voz da incredulidade. Caleb foi um dos poucos em sua geração que creu no que Deus dizia. Ele não se amoldou aos incrédulos. Esta é uma marca dos conquistadores. Não podemos nos amoldar a dar a voz à incredulidade. Vivemos um tempo aí de pandemia e muitas pessoas incrédulas. O que vai acontecer? O que vai acontecer, meu amado? Deus está no controle e Ele tem poder para prosperar a sua vida no meio dessa calamidade. Ele tem poder para fazer milagre na sua vida. Então não podemos dar ouvido a vozes da incredulidade. Não podemos dar ouvido a burburinhos que não vai dar certo, toma cuidado. Amado, é tempo de confiar. A Bíblia diz que Ele não deu ouvido à voz da incredulidade. Segundo lugar, ele reconhece o favor de Deus mesmo quando ainda não tem tudo o que busca. Olha o versículo 10, que coisa maravilhosa. E Caleb continuou: agora veja, faz 45 anos que o Senhor Deus disse essas coisas a Moisés. Isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto. E o Senhor me tem conservado com vida até hoje. Olha para mim, eu estou com 85 anos. Ele reconhece o favor de Deus mesmo quando ainda não tem tudo o que está buscando. Ele vai até o líder Moisés, Josué daquela época, e fala para Josué: não, Josué, Deus prometeu para mim, Ele me conservou com vida, Ele me conservou com saúde, Ele me conservou com vigor, e eu quero conquistar as promessas que Ele fez para a minha vida. Você seria capaz de esperar 45 anos por uma bênção e ainda assim ter um coração agradecido ao Senhor, agradecido a Deus? Pois Caleb reconhecia que a bênção do Senhor o mantivera vivo e com grande vigor para conquistar as promessas. Amado, não fica olhando para o tempo, não fica olhando talvez para a sua idade, não fica olhando, talvez você pode falar assim como eu, meus cabelos, né, que já caíram aqui, boa parte dele. Então você fala: nossa, eu já estou com 50, 55 anos, ou eu estou com 20 e pouco, mas eu não tenho visto a promessa de Deus na minha vida. Caleb esperou após 45 anos. Ele agora com 85 anos, mas ele entende que ele ainda está com vigor. Ele ainda entende que Deus pode cumprir a promessa dele na vida dele. Ele reconhece o favor de Deus, que Deus estava sustentando ele para cumprir aquela promessa. Os verdadeiros conquistadores, ele reconhece o favor de Deus, mesmo quando não tem tudo que busca. Terceiro lugar, ele tem disposição de lutar pelos seus sonhos. Verdadeiros conquistadores têm disposição de lutar pelos seus sonhos. Olha o versículo 11, que coisa linda. E me sinto tão forte hoje como no dia que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tenho bastante de força para combater na guerra e para fazer o que for preciso. O monte que Caleb queria estava cheio de inimigos, mas ele estava disposto a lutar contra todos aqueles inimigos. Muitas vezes pensamos que a fé nos livra das lutas e nos entrega a bênção de mão beijada, mas na verdade temos que pelejar pelo que almejamos, pois a fé não é um sentimento, mas uma atitude. Então ele tem disposição para lutar. Fé é atitude, meu amado. A marca dos verdadeiros vencedores é atitude, é ir para cima, é ir para a luta. Com 85 anos ele olha para Josué e fala: Josué, Deus está me mantendo com vigor. Eu quero a terra que eu botei o meu pé, que ele jurou para mim, que Moisés falou que ele iria me dar. Eu tenho força, eu vou expulsar todos os gigantes. Havia gigantes naquela parte, havia gigantes naquela região, mas Caleb falou: eu vou expulsar aquele gigante e vou pegar
toda promessa, toma posse de toda a promessa que Deus prometeu para a minha vida. Querido, Deus tem promessa para a nossa vida, Deus tem promessa para a sua vida, Deus tem promessa para a sua casa, Deus tem promessa para os seus. Então precisamos conquistar essas promessas. Olha só, para a gente encerrar, em quarto lugar, ele reivindica as promessas confiando no poder de Deus. Olha só o versículo 12, diz assim: agora me dê, pois, essa região montanhosa que o Senhor me prometeu quando meus companheiros e eu demos o relatório. Naquele tempo dissemos a você que os gigantes anaquins estavam lá, morando em grandes cidades cercadas de muralhas, mas se o Senhor estiver comigo, o Senhor iria nos dar aquela terra. Querido, agora ele reivindica as promessas de Deus confiando no poder de Deus. Um conquistador de sonhos pede objetivamente aquilo que quer. Ele não espera passivamente que as coisas aconteçam, mas ora insistentemente com Deus, confiando não nas suas próprias forças, mas no poder do Altíssimo, no poder do Deus que pode todas as coisas. Amado, reivindique as promessas de Deus para a sua vida. Vai para cima, meu querido, vai para cima. Para conquistar é preciso de decisão, é preciso acreditar, é preciso ser diferente das pessoas. Tem muita gente que no meio dessas dificuldades, em vez de reivindicar as bênçãos, em vez de tomar atitudes, em vez de ir para cima, abaixa a cabeça e age com desânimo e principalmente com desconexão com Deus. E é tempo de termos conexão com Deus e agir com fé, agir entendendo que Deus está no controle e que Ele quer fazer um milagre na nossa vida. O que aconteceu? Josué liberou Caleb e Caleb foi para aquela cidade, destruiu os gigantes, tomou posse da cidade, e a Bíblia fala aí no versículo 13, que a gente não tinha nem lido, no 14, até hoje Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho de Jefoné, do povo do Quenezeu, porque ele obedeceu fielmente ao Senhor, o Deus de Israel. Amado, quando nós obedecemos, Deus faz um milagre na nossa vida. Quando nós confiamos, nós conquistamos a promessa de Deus na nossa vida. Poderíamos falar de tantos homens de Deus que no meio das maiores dificuldades obedeceram. Poderíamos falar de Jó, que no meio de enfermidade perdeu filho, perdeu família, perdeu tudo, mas ele confiou, e a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó. Deus está pronto para mudar a sorte da sua vida. É tempo de conquistarmos a promessa de Deus. É tempo de vivermos o milagre de Deus na nossa vida. Então que o Senhor, meu amado, te abençoe. Que o Senhor mude a sua história. Que esta palavra te dê ânimo e que você entenda que você nasceu com um DNA de vencedor e Deus quer te fazer vencer. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você, Pai, no nome de Jesus. Que esse filho, filha, que esta pessoa que está ouvindo, que vai ouvir esta mensagem, seja tocada pelo Senhor e se levante para conquistar, para avançar e para poder pegar todo o projeto e sonho que Deus fez para ele e para ela. Senhor, eu as abençoo no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo. Clique e se inscreva no nosso canal Caminho de Paz e que a bênção do Senhor te acompanhe todos os dias, em nome de Jesus. Deus abençoe você.